Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da JBS, uma empresa que não para de crescer. Vou comentar do mercado do milho e também do final da colheita do milho safrinha. Vamos falar com Alex Becker. Ele é doutor em solos, coordenador de pesquisa da Terra Plant. E vamos falar do crescimento de cama de aves como matéria-prima de fertilizantes. Vamos conversar também de reforma agrária, ou melhor, de reforma tributária. O governo federal quer reequilibrar as contas públicas. Eu vou comentar do mercado americano de carne bovina, vamos falar também do mercado de biodiesel, um setor em franco crescimento aqui no Brasil. E eu vou comentar da substituição do ADA pelo CAR, através da Lei 14.932, que foi sancionada no dia 23 de julho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da JBS, uma empresa que não para de crescer. E agora ela anunciou, a JBS anunciou, na semana passada, que vai inaugurar em novembro a sua fábrica de empanados lá na Arábia Saudita. Essa unidade da Arábia Saudita ela vai quadruplicar a capacidade de produção de produtos de frango da companhia lá na Arábia Saudita. Ou melhor, agora a produção vai para 40 mil toneladas ao ano, consolidando ainda mais a estratégia de venda de produtos de maior valor agregado na importante região para a JBS. Com um investimento de 50 milhões de dólares, a fábrica na cidade de Jeddah vai gerar 500 empregos. A JBS também é grande exportadora de carnes para a Arábia Saudita. A JBS abriu recentemente uma unidade de processamento na cidade de Dammam, com capacidade de produzir cerca de 10 mil toneladas por ano e também mantém uma estrutura própria com 8 centros de distribuição no país. A JBS relatou ainda, em comunicado, que participou de um encontro em São Paulo com representantes do governo da Arábia Saudita, onde foram analisadas novas oportunidades de investimento da companhia naquele país. E agora vamos comentar da reforma tributária. O governo federal quer reequilibrar as contas públicas do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad, ele fez uma defesa da reforma tributária em fase de regulamentação no Congresso e afirmou que quem não paga imposto no Brasil precisa voltar a pagar para que o governo possa reequilibrar as contas públicas. Em uma entrevista à Globo News, o ministro Fernando Haddad afirmou que o Brasil tem um déficit absurdo há cerca de 10 anos e que o governo tem procurado corrigir esse problema. Quem não paga imposto tem que voltar a pagar, senão a gente não reequilibra as contas, disse o ministro da Fazenda nessa entrevista. E ele voltou a citar o impacto da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia sobre a arrecadação. Com foco nas contas de 2024, na semana passada, os Ministérios do Planejamento e da Fazenda confirmaram a necessidade de contenção de 15 bilhões de reais em verbas de ministérios para levar a projeção de déficit primário do governo central em 2024 a 28,8 bilhões de reais, exatamente o limite inferior da margem de tolerância da meta de déficit zero. Um dos fatores que levou ao congelamento foi o aumento da projeção de gastos
com o benefício de prestação continuada, o BPC, que é o programa do governo que garante renda a portadores de deficiência e também a idosos. Questionado sobre como será feita a contenção de 15 bilhões de reais sem que ela afete os programas sociais, o ministro Haddad lembrou que, em 2023, o governo federal economizou no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome com a identificação de fraudes. Houve um descontrole de vários cadastros no governo federal, afirmou o ministro, defendendo o restabelecimento de filtros que possam identificar pagamentos indevidos. E agora vamos falar um pouquinho do mercado americano de carne bovina. O mercado dos Estados Unidos de carne bovina, ele continua aquecido. Após adquirir 18 mil toneladas de carne bovina in natura aqui do Brasil em junho deste ano, os americanos se tornaram o segundo principal importador de carne bovina. Comprou da Argentina, em junho deste ano, 4.350 toneladas de proteína bovina. E com isso, o primeiro semestre de 2024 se encerrou com os americanos adquirindo 17.200 toneladas de carne bovina dos argentinos. A produção de carne bovina no Brasil deve crescer 6,7% neste ano, de acordo com o relatório da SP Global Commodity Insights, enquanto a previsão de alta da exportação é de 12,7%. No primeiro semestre deste ano, as exportações de carne bovina refrigerada e congelada alcançaram um nível histórico de 1.130.000 toneladas, um aumento de 29% em comparação ao igual período do ano passado. As exportações para a China, que representam cerca de 44% do total dos embarques brasileiros de carne bovina, cresceram 10% no período. Já as exportações para os Estados Unidos aumentaram 26%. Os preços da carne bovina do Brasil registraram um aumento de 5% em julho, com a avaliação de preços da Platts Brasil Beef Market em 4.275 dólares por tonelada no dia 19 de julho. Este aumento é sustentado pela crescente demanda externa, especialmente da China e também dos Estados Unidos, segundo esse relatório. No entanto, os analistas da SP Global Commodity Insights, eles consideram que a firmeza dos preços observada em julho não deve se manter no segundo semestre. A expectativa é de que a demanda chinesa diminua nos próximos meses em virtude dos aumento dos estoques de carne bovina e também da recuperação da produção de carne suína na China, o que está levando os consumidores a optarem por proteínas mais acessíveis. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do biodiesel. O mercado do biodiesel é um setor em franco crescimento aqui no Brasil. E agora, o Itaú BBA, ele projeta um crescimento significativo na produção de biodiesel aqui no Brasil nos próximos anos. Estimativas indicam que a produção, que foi de 7,7 bilhões de litros no ano passado, deve alcançar por volta de 11,2 bilhões de litros em 2026, representando um crescimento anual de 14%. Com o aumento da produção de biodiesel, a demanda por óleo de soja como matéria-prima deve acompanhar esse crescimento. No ano passado, foram utilizados 4,6 milhões de toneladas de óleo de soja para a produção de biodiesel e em 2026
essa quantidade deverá subir para 7,2 milhões de toneladas. Se a capacidade de esmagamento de soja no Brasil não for expandida para acompanhar o crescente aumento da demanda interna, as exportações de óleo de soja poderão sofrer uma redução drástica nos próximos anos. No ano passado, o Brasil exportou 2,3 milhões de toneladas de óleo de soja, consolidando a sua posição como um dos maiores exportadores mundiais desse produto. No entanto, sem um aumento significativo na capacidade de processamento, o Brasil pode enfrentar um cenário de déficit, podendo se tornar um importador líquido de óleo de soja em 2026. E esse cenário favorável, ele deverá elevar as margens de lucro no setor de esmagamento de soja, incentivando novos investimentos. A perspectiva de aumento na demanda interna associada à potencial redução das exportações cria um ambiente propício para a expansão da capacidade de esmagamento de soja no país. O crescimento na produção de biodiesel no Brasil até 2026 representa uma oportunidade significativa para o setor de óleo de soja. Agora, a necessidade de atender a demanda interna pode transformar o Brasil de exportador a importador líquido de óleo de soja, ao mesmo tempo em que eleva as margens de lucro e impulsiona novos investimentos nesse setor. E agora vamos falar um pouquinho da substituição do ADA pelo CAR. A Lei 14.932/2024, que foi sancionada em 23 de julho, substitui o Ato Declaratório Ambiental, o ADA, pelo Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, para calcular a área tributável do Imposto Territorial Rural, o ITR. A nova lei, aprovada em dezembro do ano passado e relatada pelo deputado Sérgio Souza, moderniza o sistema de apuração do ITR e reduz a burocracia, usando o CAR para harmonizar a produção e preservação ambiental. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, é uma das ferramentas mais importantes para alinhar a produção agropecuária com a preservação ecológica e deve ser cada vez mais valorizado. O Cadastro Ambiental Rural é uma das ferramentas mais importantes do mundo em termos de compatibilização da produção agropecuária com os ditames da preservação ecológica. É, certamente, um instrumento que cada vez mais deve ser valorizado. Atualmente, os produtores devem subtrair as áreas de preservação ambiental da área total do imóvel para calcular o ITR e informar esses dados ao IBAMA através do ADA, além de incluí-los no CAR conforme o Código Florestal. A nova lei ela elimina essa duplicidade, permitindo que o CAR substitua o ADA, simplificando o processo para os produtores. O CAR já fornece todas as informações necessárias para a apuração do ITR, tornando desnecessário o ADA. O deputado Sérgio Souza, ele disse que não faz sentido que o produtor rural seja obrigado a continuar realizando anualmente o ADA, uma vez que todas as informações necessárias à apuração do valor tributável do ITR estão à disposição do IBAMA e também da Receita Federal por meio do CAR. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado do milho e também do final da colheita do milho safrinha. E eu vou conversar com Alex Becker. Ele é doutor em solos, coordenador de pesquisa da Terra Plant
e nós vamos falar do crescimento da cama de aves como matéria-prima de fertilizantes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do milho e também do final da colheita do milho safrinha. Esse avanço da colheita do milho safrinha no ciclo 23-24 aqui no Brasil aumentou a oferta no mercado interno, fazendo com que os preços do cereal caíssem abaixo do custo de produção em basicamente quase todas as regiões de negociação. Lá no Mato Grosso, por exemplo, que é o principal estado produtor de milho do Brasil, o Mato Grosso só não registra prejuízo por conta da recente alta do dólar. O preço da saca de milho subiu 12% desde o início de julho, chegando a R$ 40,17, ligeiramente acima do custo de produção de R$ 39,62, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA. Porém, essa situação deixa os agricultores no 0 a 0, dificultando o investimento no próximo plantio, ano que vem, quer dizer 24, 25. Lá no Paraná, por exemplo, de acordo com a TIF Consultoria Agroeconômica, que é o segundo maior produtor do Brasil, o Paraná enfrenta preços entre R$ 48 e R$ 50 por saca, muito abaixo do custo de produção de R$ 74. É uma loucura isso aí. As perdas esperadas para a safrinha, elas são pontuais e não impactam as cotações atualmente. Rio Grande do Sul, por exemplo, estado onde o milho é negociado a preço mais alto, por R$ 65 a saca, ainda assim abaixo do custo de produção de R$ 73,60. Já em Goiás, produtores da região de Rio Verde receberam R$ 47 por saca, enquanto o custo de produção está na casa de R$ 56, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os preços do milho caíram desde o início de 2024 e o indicador Exalc BMF-Bovespa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, registrou R$ 58,91 por saca na semana passada, comparada aos R$ 71 em janeiro. E com preços desfavoráveis, produtores estão adiando as vendas para minimizar os prejuízos. E agora eu vou conversar com o Alex Becker. O Alex é doutor em solos, coordenador de pesquisa da Terra Plant, e nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos falar do crescimento da cama de aves, conhecida como cama de frango, como matéria-prima de fertilizantes. Alex Becker, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema importantíssimo, que são fertilizantes orgânicos, organominerais. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Uma satisfação conversar com você e seus ouvintes. E para nós é uma grande alegria estar conversando sobre esse tema, né, tão pujante, que nós trazemos para a agricultura fertilizantes inovadores para buscar uma agricultura mais sustentável e alinhado com a agenda ESG e agricultura regenerativa. Vamos dizer assim, de maneira geral, eu sempre digo que os produtos orgânicos, os biológicos, estão assim num crescimento absurdamente grande e é basicamente uma estrada sem volta. Quer dizer, cada dia mais nós estamos observando que os produtos biológicos estão entrando no mercado. E agora, os fertilizantes organominerais, que inclusive você criou aí, desenvolveu um fertilizante organomineral exclusivo para a região centro-oeste, né, a região do Cerrado. Perfeito, Antônio. Foi uma demanda do campo para a indústria, né? Nós somos aqui da Terra Plant, é uma empresa de fertilizantes orgânicos e organominerais situada aqui em Chapecó, né? E nós vendemos para todo o Brasil e para o Paraguai. E veio uma demanda
aí do Centro-Oeste, dos produtores, para nós aumentar as pontuações de fósforo nas nossas formulações, para melhorar o operacional, que é o grande gargalo hoje do produtor no campo, é a questão operacional. E nós formulamos uma fertilizante à base de cama de frangos, que é o nosso fertilizante orgânico que compõe esse organomineral, com o intuito de melhorar isso para o produtor. Então, levamos uma formulação exclusiva, digamos assim, para a região Centro-Oeste, aumentando a pontuação de fósforo, que vai agregar tanto no operacional quanto na produtividade para esses produtores, né? Alex, a gente sabe que, vamos dizer, em áreas de plantio, como no caso da região Centro-Oeste, a própria região Sul também, agora entrando Mato Piba, o uso excessivo de fertilizantes químicos, isso com o tempo ele queira ou não, ele vai saturando o solo e fazendo com que o fígado do solo fique assim com uma série de problemas. E eu acho que é por isso que esses fertilizantes orgânicos, os organominerais, os produtos biológicos estão fazendo uma diferença, vamos dizer, regenerando o solo, né? Perfeito, Antônio. É nessa linha que a gente tem trabalhado para melhorar o solo, né? Que é o segundo maior bem dos nossos produtores, que o maior bem hoje é o tempo, né? E com os fertilizantes orgânicos e organominerais, a gente consegue melhorar esse solo no ponto de vista de fertilidade, sem degradar esse solo, porque o nosso fertilizante organomineral ele minimiza, por exemplo, a salinidade dos fertilizantes químicos, ele melhora a estruturação desse solo, estimula o crescimento dos micro-organismos, né, porque o micro-organismo se alimenta de matéria orgânica. E nós estamos colocando essa matéria orgânica no solo. E também nós melhoramos a questão de pH do solo, melhoramos essa disponibilidade de nutrientes para o solo. Então nós atuamos no ponto de vista físico, químico e biológico. É um fertilizante completo que nutre muito bem a planta. Para isso a gente produz um alimento mais saudável. Por isso que eu gosto de falar, Antônio, a gente tem que comprar mais no supermercado e menos na farmácia. É o que a gente tem buscado. Produzir alimentos mais saudáveis para, consequentemente, a nossa população estar mais saudável, se alimentar de forma melhor, né? Agora, Alex, eu queria te perguntar o seguinte, em relação, vamos dizer, a custo, eu tenho um produto tradicional, vamos dizer assim, e eu tenho um produto diferenciado que é o fertilizante orgânico. Os resultados em produção, em produtividade, eles se equivalem? Quer dizer, um produto orgânico com um produto tradicional, fertilizante químico, numa soja, no milho, o resultado é semelhante? Antônio, perfeita a sua pergunta. Isso eu sempre digo para os nossos clientes em eventos que a gente participa. Bem posicionados, os fertilizantes performam de forma muito satisfatória. É isso que a gente tem visto no campo. Nós temos posicionado os nossos fertilizantes através de análise de solo, né? Então a gente consegue ser assertivo e colocar o fertilizante certo, na dose certa, no momento certo, para a cultura que o cliente vai plantar. Então a gente consegue atingir altos tetos produtivos utilizando um fertilizante que vai estar contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para aquele solo, melhorando esse solo. E diante disso, Antônio, também eu faço um adendo que nós lançamos um fertilizante inovador no mercado este ano, um único fertilizante organomineral 3 em 1, pensando nisso. O nosso fertilizante organomineral já é um 2 em 1. Nós juntamos a fração orgânica com a química. E nesse fertilizante que a Terra Plant lançou, nós utilizamos os óxidos também nesse fertilizante. Então a gente melhora o pH do solo, a gente corrige esse pH, neutraliza o alumínio tóxico, liberamos mais nutrientes no solo e a planta tem o poder de buscar esses nutrientes e produzir mais. É isso que a gente buscou com esse fertilizante, o único organomineral 3 em 1 do mercado, que a gente disponibilizou para todo o Brasil este ano, né? E eu também estou enxergando lá na frente o uso contínuo de produtos orgânicos no solo. Com o tempo, esse solo vai voltar a uma condição, vamos dizer, original, o que era lá atrás, antes de iniciar o processo de plantio. Portanto, eu vejo o seguinte, que esses produtos, por exemplo, eles são fundamentais para o futuro. E eu acho que a gente tem que olhar lá na frente. E eu acho que esse é um caminho, como eu disse no começo, um caminho sem volta, né, Alex?
Não, é um caminho sem volta, Antônio. Todo mundo está aderindo a isso e quem não aderiu vai aderir. É uma agricultura que nós temos que melhorar, essa agricultura. O Brasil é o celeiro do mundo e nós temos que aumentar a nossa produtividade na mesma área que nós temos. Como que nós vamos aumentar isso? Sendo mais eficientes, né, Antônio? E a matéria orgânica, que é o que a gente leva junto com os nossos fertilizantes, é o cimento do solo. Ela que estrutura o solo, que agrega o solo, é fonte de alimento para micro-organismos. Então, a gente tem que repor essa matéria orgânica. E os nossos solos, e pelo nosso clima também, essa matéria orgânica é rapidamente intemperizada e mineralizada. Então, a gente tem que repor para manter esse solo e melhorar essa fertilidade ao longo do tempo. É o que a gente tem visto. Os nossos clientes que vêm utilizando de forma recorrente fertilizante orgânico e organomineral, a gente tem melhorado esse solo e ele tem aumentado a produtividade. E além de aumentar a produtividade, então ele tem melhorado a qualidade dos produtos, a qualidade desse alimento que ele produz, desde hortifrutis como a culturas de grãos, como a soja, por exemplo. O que a gente tem que fazer é dar vida ao solo. E esses produtos, com certeza, dão essa vida ao solo. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser entrar em contato com a Terra Plant e saber um pouco mais sobre organominerais, fertilizantes orgânicos, basta você ligar para o telefone. O DDD é 49, o telefone é 98810 8921. 98810 8921. Alex Becker, gostei demais dessa conversa, pode ter certeza absoluta, vou entrar em contato com você o mais breve possível para a gente voltar a falar sobre esses produtos aqui, que são fundamentais. Muito obrigado, Alex, e até o próximo encontro. Muito obrigado, Antônio. Foi uma satisfação conversar com você e com o seu público. E vai ser uma satisfação retornar aqui para a gente conversar, Antônio, e desde de antemão. A Terra Plant estará lançando neste ano ainda um novo fertilizante no mercado, um fertilizante inovador para um nicho de mercado que ainda não temos um fertilizante organomineral para esse setor. Será um prazer retornar com o seu programa. Muito obrigado, Antônio. Falou, um abraço, Alex. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.